13 de janeiro de 1988, o Estádio das Antas, menos de 2 meses depois da primeira mão da Supertaça realizada em Amsterdão, um mês precisamente após a conquista da Taça Intercontinental, o Futebol Clube do Porto tenta o pleno das taças europeias. Algo que só o Ajax conseguiu há 15 anos e algo que só esse mesmo Ajax pode impedir o Porto de alcançar nesta noite chuvosa e fria de janeiro. Vantagem para já a dobrar para o Futebol Clube do Porto. Tem um golo de vantagem, precisamente aquele que foi marcado por Rui Barros no dia 24 de novembro no Estádio Olímpico de Amsterdão, e tem ainda a vantagem de jogar em casa num Estádio das Antas quase cheio, um estádio com muito apoio para o Futebol Clube do Porto, desde logo a partir das duas claques, os Dragões Azuis na bancada central e os Super Dragões no topo sul deste Estádio das Antas. Em relação ao primeiro jogo, apenas uma alteração no 11 inicial, a entrada de Bandeirinha para o meio-campo. Tem sido aposta de Ivic esta temporada em alguns jogos, saindo Frasco, que tinha atuado no 11 inicial de Amsterdão. Primeiro jogo com domínio completo do Futebol Clube do Porto. Na altura teve 4 ocasiões claríssimas para marcar, 3 delas através de Rui Barros, que ainda assim conseguiu fazer um golo aos 5 minutos de jogo. Futebol Clube do Porto a cumprimentar os adeptos. Porto com Melina Arzic na baliza, João Pinto, Inácio, Geraldão, Lima Pereira, Bandeirinha, Jaime Magalhães, Rui Barros, Gomes, Sousa e André. A constituição do Futebol Clube do Porto para este jogo, devendo jogar João Pinto e Inácio nas faixas laterais da defesa, como é costume, Lima Pereira e Geraldão no centro da defesa, e depois no meio-campo André a ter a companhia de Bandeirinha no setor mais defensivo, Jaime Magalhães encostado à direita, Sousa mais para a esquerda, e no ataque a dupla que brilhou no jogo de Amsterdão, Fernando Gomes, Rui Barros. Aqui vemos Fernando Gomes, o capitão do Futebol Clube do Porto, que define quem começa o jogo com o capitão do Ajax, Van Schip. Ajax que joga com Menzo, Blind, Larsen, Wouters, Esp, Van Schip, Bergkamp, Aaron Winter, Bosman, Muren e Rob Witscha. 2 alterações em relação ao jogo da primeira mão. Saíram da equipa Verlat e Dick, entraram Larsen e Esp. Também uma alteração no comando da equipa. Johan Cruyff abandonou o Ajax e deixou esta geração que promete sob o comando de Berry Ulshoff. O jogo vai começar no Estádio das Antas, desta vez com apoio claríssimo dos adeptos do Futebol Clube do Porto, cerca de 50 mil que se preparam para festejar o pleno nas competições europeias. O Porto já ganhou a Taça dos Campeões, a Taça Intercontinental, foi no dia 13 de dezembro e agora neste dia 13 de janeiro, um mês precisamente depois, o Porto pode fazer o pleno se conseguir no mínimo empatar com o Ajax, já que depois da vitória da primeira mão, o Porto não precisa de mais do que um simples empate frente à equipa de Amsterdão, o que ainda assim poderá não ser tarefa fácil. Talento não falta ao Ajax, mas o Futebol Clube do Porto taticamente esteve irrepreensível no jogo da primeira mão, atacou pela certa, criou sempre perigo e nunca deixou que os jogadores principais do Ajax pudessem ter linhas de passe e muito tempo de posse de bola nas zonas de ataque. De resto, o Ajax teve muito a bola em seu poder, mas sempre longe da baliza de Melina Arzic, que acabou por ter uma noite descansadíssima no jogo da primeira mão, realizado no Estádio Olímpico de Amsterdão. Pontapé de saída neste jogo para ser dado pelo Ajax. Bosman e Muren junto à bola e o árbitro Aaron Schmidhuber a dar o apito inicial no Estádio das Antas. O Futebol Clube do Porto pode conquistar em casa o 3º troféu europeu correspondente à temporada 86-87. Estas duas equipas defrontam-se na Supertaça Europeia
porque o Porto é campeão da Europa em título e o Ajax venceu a Taça das Taças. Rob Witscha a entrar cheio de vontade neste primeiro lance, como que a querer marcar uma posição, mas tranquilo. Mlinarzic recebeu o passe de Lima Pereira. Tem chovido na cidade do Porto e por isso mesmo o relvado também não está nas melhores condições, vítima do mau tempo, principalmente na zona central. Algo a que os portistas também já estão habituados depois da inesquecível final de há um mês em Tóquio frente ao Peñarol. Blind, Winter, Jan Wouters, tenta sair a jogar Esp, mas o corte do Futebol Clube do Porto ainda numa zona intermediária, a poder lançar já o ataque. Muren a ajudar a fechar à esquerda. Lançamento para João Pinto. Passe longo de Wouters. Tranquilidade do Porto nos momentos iniciais. É importante não deixar que o Ajax crie perigo para a baliza de Mlinarzic. Já sabe que esta é uma equipa que gosta de preencher todos os espaços no relevado e por isso mesmo pode ser uma equipa perigosa mesmo atuando fora de casa e em desvantagem. Sousa a intrometer-se, o árbitro a considerar falta contra o Futebol Clube do Porto, a considerar que a cortina feita por Sousa impediu Bergkamp de prosseguir em jogo de forma irregular. Livre que pode levar a bola até junto da baliza de Mlinarzic. Cruzamento largo. Falta na área do avançado do Ajax. Livre para o Futebol Clube do Porto. Mlinarzic espera ter hoje aqui uma noite, pelo menos, tão tranquila, tão fácil como a que teve no Estádio Olímpico de Amsterdão. Ele que praticamente se limitou a bater pontapés de baliza e a receber bolas passadas pelos colegas de equipa. Quando muito teve 2 ou 3 intervenções com um nível de perigo não muito elevado. Mlinarzic. Sousa em luta com Wouters. Bergkamp. Bem jogado por Sousa. Inácio. Gomes. Apoio de Jaime Magalhães. Atrapalhou-se com bandeirinha. Ainda Magalhães a cruzar. Quase chegava Gomes. Sousa. E o corte de Danny Blind. Primeira aproximação do Porto à baliza do Ajax. E contra-ataque dos holandeses. Bergkamp. André não conseguiu parar Bergkamp, a não ser em falta. Livre para o Ajax. A partir rapidíssimo Dennis Bergkamp. Aaron Schmidhuber a dizer o local exato onde deve ser marcado o livre. Van Schip. Mais uma bola para a área do Porto. E o corte de André. Ainda o Ajax a tentar insistir. Blind. Bergkamp. Van Schip. Atrevido este Ajax no início do jogo. Van Schip. O corte de Geraldão. E depois falta sobre o jogador do Futebol Clube do Porto à saída da área defensiva.
Os adeptos do Porto vão puxando pela equipa ao som do trompete que soa a partir da bancada central. Lá cair na zona defensiva do Ajax. André a solicitar a corrida de Gomes, mas chega primeiro Rob Vichra e atrasa para Menzo. Da última vez que o Ajax jogou aqui no Estádio das Antas, perdeu por 2-0 frente ao Porto e Menzo teve muita culpa num dos golos, na altura marcado a partir de um livre pelo defesa central brasileiro Celso. Sai Magalhães, vai embalado Magalhães, o remate de Magalhães, Stanley Menzo, agora seguro. O jogo para já sem paragens, um bom início de encontro, com o Ajax a dizer que quer marcar nas Antas para poder ganhar a Supertaça Europeia, e o Porto também já com 2 aproximações à baliza de Menzo. Para já, neste início de encontro, o Porto a jogar mais estendido do que no jogo da primeira mão, o que também tem a ver com o facto de jogar em casa. Ataque do Ajax, que quer em casa, quer fora, joga sempre dentro do mesmo modelo de jogo. De resto é um modelo Ajax de futebol total. Danny Blind, Aaron Winter, mas o Futebol Clube do Porto a proteger a chegada da bola a Mlinar Zik, curiosamente por 2 jogadores, Rui Barros e André, que fizeram a compensação defensiva dentro da própria grande área. Bosman, Winter, Blind, Inácio, e o último a tocar na bola foi Sousa. Lançamento para Danny Blind. Van Schip, Blind, de novo Van Schip, vindo de trás. Jan Wouters tentava colocar no extremo direito do campo, à vontade de deixar a bola sair. Sousa. Quando estamos a caminho dos 10 minutos, o Futebol Clube do Porto a querer controlar os tempos de jogo. Aí está, já é Magalhães, mas com uma pressão bastante grande do Ajax. Pressão de Larsson. Muren. Aaron Winter. Pedir o apoio de Vichra. Bola a sobrar ainda para os jogadores do Ajax, que, conforme se pode ver, estão instalados no meio-campo de ataque. Mas essa é uma estratégia que o Porto já utilizou na primeira mão. Preencher os espaços atrás, entre a linha da grande área e a linha divisória, e depois desferir contra-ataques rápidos e geralmente perigosos. Aí está um exemplo do que referi há pouco. Rui Barros isolava-se. Esteve bem o guarda-redes a funcionar como líbero da equipa do Ajax. Van Schip. Sempre com Rui Barros a dar-lhe luta. Esp. Danny Blind. A progressão agora de Larsson a jogar com Bergkamp. A variar o flanco a equipa do Ajax. Agora o cruzamento da esquerda. E a recuperação de Fernando Gomes, lançando já o ataque. Já é Magalhães. Ainda Magalhães. E o lançamento é para a equipa do Porto.
A Supertaça está ao fundo na imagem, à espera de um dono. Para já a vantagem do Porto, não neste jogo, mas no conjunto das duas mãos. Ganhou por 1-0 em Amsterdão. Aqui nas Antas, 0-0 para já. Jan Wouters a distribuir o jogo para a direita. Danny Blind. Bergkamp. Ainda Dennis Bergkamp. Um jogador que tem confirmado o estatuto de estrela do Ajax nesta temporada. Ele que apareceu muito jovem na equipa de Amsterdão. Gomes. Apoio de João Pinto ao ataque. A deixar para trás um defesa do Ajax. À espera de apoio, João Pinto. Surge André. Rui Barros. Não consegue dobrar o passe. Aaron Winter para Vanchip. Blind. Quase todas as jogadas de ataque na fase inicial passam por Jan Wouters ou por Danny Blind. Dois jogadores mais experientes que a partir da zona defensiva organizam a distribuição de jogo. António Sousa a bater o livre à procura de Rui Barros, que em velocidade ganha claramente aos adversários. Aí está Rui Barros, excelente, a colocar em Gomes. O corte de Aaron Winter. Rui Barros a mostrar claramente, apesar de ser numa distância curta, que é bem mais rápido do que o defesa, neste caso esquerdo, Esp, do Ajax. É uma situação claramente a explorar. Também João Pinto a conseguir ganhar espaço lá direito. Gomes na área. E o desvio do central holandês, quando Fernando Gomes se preparava para encostar a bota direita na bola, provavelmente para o golo. Não costuma perdoar Fernando Gomes. Surgiu bem o corte de Larsson. Canto batido por Rui Barros. A afastar Jan Wouters. João Pinto. Rui Barros não conseguiu dominar da melhor maneira. E a bola recuada até ao guarda-redes Menzo. Sai mais uma vez a jogar pela direita da zona defensiva o Ajax. Vanchip. Larsson. André. José Magalhães. Aaron Winter. Danny Blind. Vanchip. Rob Vichra. Bem jogado. À esquerda. Já a compensação feita por Bandeirinha. A João Pinto. E o corte do Futebol Clube do Porto, Lima Pereira. Lança já o contra-ataque. Gomes. Vai no 1 para 1 com o último defesa do Ajax. A manter a posse de bola Gomes, proporcionando depois o passe a Rui Barros. E o corte de Danny Blind. André insiste. Gomes. André isolado, pode marcar por pouco. Não faz o primeiro golo para o Porto. André isolado por Fernando Gomes a ter uma grande ocasião para marcar. Mais uma no conjunto dos dois jogos, com Menzo e André a ficarem ambos lesionados. Excelente jogada do ataque do Futebol Clube do Porto. O passe a isolar André. E depois a chocarem os dois jogadores. Quando rematou André também já estava
intimidado pela chegada de Stanley Menzo. Mais uma vez também Fernando Gomes na assistência. Entendeu-se na perfeição com o Rui Barros no jogo da primeira mão. E aqui a conseguir também ter um entendimento excelente com André. Ainda com algumas dores, Menzo. André está recuperado, embora tenha ficado com uma ferida no joelho direito. E enquanto o guarda-redes não estiver recuperado, o jogo não recomeça naturalmente. É o único jogador que não poderá receber assistência fora das 4 linhas enquanto o jogo decorre. Já está a aquecer o suplente de Menzo. Provavelmente o treinador do Ajax vai ter que proceder a uma substituição. Ainda com dificuldades, Menzo. Faz a indicação para o árbitro de que não pode continuar em jogo. E a ser assim será uma contrariedade para o Ajax. Berry Ulsov a preparar-se para fazer entrar o guarda-redes suplente para o lugar de Menzo. Não restam para já muitas dúvidas de que Menzo vai ter dificuldades, pelo menos no imediato, para continuar em campo. Ainda assim, faz um esforço este guarda-redes de 24 anos, nascido no Suriname, que é já internacional holandês. Para já congelada a substituição. Segue o jogo. Esta equipa do Ajax pretende jogar com uma defesa em linha, tentando colocar em fora de jogo os jogadores do Futebol Clube do Porto. Mas essa é uma estratégia que não vinga, essencialmente quando o Futebol Clube do Porto tem jogadores rápidos no ataque. Nomeadamente Rui Barros, que é o expoente máximo da rapidez ofensiva do Futebol Clube do Porto. Nesse aspecto, evites a jogar com uma troca de posicionamentos. Fernando Gomes mais recuado, não é tão rápido como Rui Barros, mas é já um jogador com uma qualidade de jogo que lhe permite funcionar quase como um número 10, a fazer diversas assistências para golo. Livre já no interior do meio-campo do Ajax, João Pinto. A jogar com Rui Barros. O quebra-cabeças do Ajax, Rui Barros. Seguramente um jogador que os homens de Amsterdão tão cedo não vão esquecer pelo trabalho que tem dado à defesa e ao guarda-redes. Menzo, que parece estar agora em vias de completa recuperação, ainda a cochear um pouco, mas a preparar-se para continuar em campo. Jan Wouters. Menzo espera que os jogadores do Ajax progridam no terreno, mas não está fácil sair com a bola dominada, dada a pressão que os avançados do Porto agora fizeram na saída do primeiro passe do guarda-redes do Ajax de Amsterdão. Depois de uma entrada a prometer um grande jogo, agora mais pausado este encontro no Estádio das Antas. Estamos quase a meio da primeira parte. Este tipo de jogo favorece claramente o Porto.
O Ajax precisa de marcar se quer ganhar a Supertaça Europeia e não criou um único lance de perigo para Mlinarzic. O Porto a jogar pela certa em contra-ataques rápidos já teve a melhor situação de golo. André não marcou por pouco. Mlinarzic até agora sem dificuldade alguma no encontro. Larsson. Recuperação de Sousa. O remate de Sousa. Excelente. A seguir, Fernando Gomes na pressão que estava a ser feita sobre os defesas do Ajax. Uma equipa claramente órfã de Frank Rijkaard. Jogador que saiu depois da conquista da Taça das Taças. E também de Sonny Siloy, dois elementos importantíssimos no setor recuado do Ajax, que claramente não consegue fazer o mesmo estilo de jogo com os atuais elementos da defesa. Gomes, por pouco não chegava Rui Barros. O corte foi de Danny Blind. Bergkamp. Perder a bola para Sousa. Inácio a jogar com Gomes. Jaime Magalhães. Gomes não conseguiu fazer o domínio de primeira. Foi vítima também do mau estado do relevado naquela situação. Sousa já não passa por Larsson. Bem jogado agora pelo número 3 do Ajax, Esp. Jan Wouters. Danny Blind. A partir daqui é que o Porto cria enormes dificuldades ao Ajax. O Porto, que a jogar em casa, mistura mais uma pressão alta no terreno de jogo com uma pressão às vezes mais só na zona do meio campo defensivo, enquanto em Amsterdão jogou quase sempre mais atrás. De resto, Tomislav Ivic, que já foi campeão ao serviço do Ajax enquanto treinador, agora do lado do Futebol Clube do Porto, a travar todos os caminhos para a baliza de Mlinarzic e seguramente a conseguir fazê-lo porque conhece de sobremaneira o estilo de jogo do Ajax, que é sempre igual e que é perigoso se tiver bons executantes, menos perigoso se tiver uma geração de jogadores com menos talento. Nota-se ainda assim que do meio campo para a frente esta equipa do Ajax é uma equipa forte e que só não tem brilhado mais porque Ivic conhece os segredos táticos dos holandeses e que, independentemente do treinador, são sempre os mesmos. Há posições definidas. Cada jogador tem um determinado tipo de funções e tem alguns limites para se deslocar no terreno de jogo. Lançamento para Rob Vichra. Wouters. Bola para a área do Porto. Tentativa de passe de Muren. Não conseguiu chegar. Aaron Winter tem estado muito pouco em jogo. Winter, um jogador que está a surgir na primeira equipa do Ajax, mas está a surgir como uma das grandes esperanças dos holandeses. Mlinarzic já disse que quer fazer mais uma época no Porto e completar a carreira aos 35 anos.
Rui Barros agora não conseguiu chegar antes de Rob Fitzgerald. Livre para o Ajax. Muren. Agora uma tentativa de passe longo e tem sido fácil para o Porto controlar aquela zona mais próxima da baliza de Molinar Zik, sem ter que fazer muito esforço. Já não há dúvidas de que Menzo, o guarda-redes do Ajax, vai poder continuar em campo. Os adeptos do Porto pretendem ver um golo para poderem estar mais descansados. E aí está Rui Barros, lançado mais uma vez por Gomes. A recuperação de Larsson pode ser perigoso. Tenta fazer o chapéu a Menzo, Rui Barros. Já tinha Gomes a chegar, também Sousa. Rui Barros rapidíssimo, mas também a desperdiçar muitas situações de golo. Só na primeira mão teve 3 situações claras para além do golo que marcou. E agora neste lance podia ter feito melhor. Não será alheio a este desperdício o facto de Rui Barros estar a fazer a primeira temporada ao serviço do Futebol Clube do Porto, depois de um empréstimo de 3 anos a Covilhã e Varzim. E seguramente ser um jogador que com mais maturidade pode vir a ter uma carreira com enorme sucesso. Jaime Magalhães a conquistar um canto. Pelo menos parecia, mas o árbitro Aram Schmiduber a dizer que a razão está do lado do Ajax, que pretende marcar um pontapé de baliza, o que já aconteceu. Menzo. Esp tem o apoio de Rob Fitzgerald. Van Schip. O apoio de Blind. Bem jogado agora para Bergkamp. Sai-lhe ao caminho o Geraldão. E posse de bola para o Futebol Clube do Porto. Parecia ter clara vantagem porque começou a correr mais cedo Dennis Bergkamp. Muito bem, Geraldão. Rápido sobre o avançado do Ajax a conquistar uma falta. Caminhamos para a meia hora de jogo. 0-0 no Estádio das Antas. Gomes. Fernando Gomes já esteve em 2 lances perigosos, a fazer 2 assistências, uma para André, outra para Rui Barros. Um novo posicionamento de Fernando Gomes nesta Supertaça Europeia, que nem parece ser alheio ao número 9 do Futebol Clube do Porto, um jogador habituado à área, a jogar mais sobre o meio-campo. Larsson solicitar o apoio de Stanley Menzo. Esp. Van Schip. Blind. Lançamento ainda para o Ajax. Jan Wouters. Rui Barros a antecipar-se a Aaron Winter. Ainda o Ajax a recuperar. Rob Fitzgerald a jogar com Esp. Apoio de
Footers. Larsson. Danny Blind. Bem jogado agora pelo Ajax. Bergkamp. Apoio de Van de Schip. A não conseguir ter força para fazer o cruzamento. Ainda a recuperar a bola. Mas depois André, mais forte, a conquistar a bola e a falta. Lá vai André. Tem hoje o apoio mais direto de bandeirinha. Um elemento que não tem aparecido muito no jogo, mas que tem uma função tática essencialmente de ser o primeiro tampão às investidas do Ajax e essencialmente sobre o lado direito. Aí está a tentativa de lançar Rui Barros. Recuperação do Ajax. Já recuperou no terreno de jogo bandeirinha. E João Pinto a deixar que Rob Vitsra corresse para a linha de fundo, uma vez que estava controlada a saída de posse de bola. Vitsra e Lima Pereira trocaram ali um diálogo não muito amigável. Aaron Schmidhuber a avisar os dois jogadores. Aqui vemos o banco do Porto. Tomislav Ivic já conquistou a taça intercontinental. Quer conquistar o segundo título ao serviço do Porto. Ele que sucedeu a Artur Jorge. De resto, nesta altura, o Porto é líder do campeonato. Tem sido uma temporada em cheio sob o comando do treinador jugoslavo. Buren a jogar com Larsson. Blind. Bergkamp a perder para Inácio. Agora entregou mal Sousa. Vitsra. Aaron Winter a tentar conquistar agora um espaço para o remate. Mas sem nexo o passe de Van de Schip. Sem qualquer dificuldade para a defesa do Porto. Desde o início do jogo que não está a chover, ao contrário do que aconteceu ao longo do dia. Linarzik a bater a bola para uma zona intermediária. Bandeirinha em luta com o adversário. Recuperação de Vitsra. Corte de Lima Pereira. Bola nas mãos de Menzo para Jan Wouters. Vantagem do Porto nesta altura na Supertaça Europeia. Ganhou por 1-0 em Amsterdão, 0-0 nas Antas para já. Bom ataque agora do Ajax. Excelente o posicionamento de Geraldão. Ficou à espera que o jogador do Ajax fosse ao seu encontro e roubou-lhe a bola. Foi a única situação em que o Ajax conseguiu trocar a bola com qualidade já no interior do meio-campo portista, mas Geraldão interrompeu a tentativa do Ajax criar perigo. De resto, este é um jogo até agora absolutamente controlado pelo Futebol Clube do Porto. Aí está. Não há linhas de passe para Jan Wouters. E a falta de Bosman é a primeira vez que aparece em jogo. Johnny Bosman apareceu a fazer uma falta no ataque. Ocasiões de golo até agora 0 para o avançado do Ajax, que foi o melhor marcador da Taça das Taças, mas que não tem tido a mínima hipótese perante esta defesa do Porto. Dez minutos para o intervalo. Nas Antas, o Porto tem agora a posse de bola.
Corte de Blind. Tentativa de contra-ataque do Ajax. Um dos raros momentos em que a defesa do Porto ficou ligeiramente descomposta. Winter. Mas o passe mal efetuado para Muren. Contra-ataque do Porto. Sousa. Rui Barros. Espera apoio no centro do terreno de jogo. Sousa a ficar ainda com a sobra, mas a perder para Van Schip. Bergkamp. Dennis Bergkamp a cair com falta de Jaime Magalhães na luta entre os dois números 7 de Porto e Ajax. (18 anos tem Dennis Bergkamp, 25 nesta altura tem Jaime Magalhães. Esta equipa do Porto é uma equipa que vai já misturando alguns jogadores que vão surgindo mais jovens com uma geração que está a caminhar para o fim. E essa tem sido também uma discussão habitual entre os adeptos do Porto. Quem no futuro próximo vai deixar a equipa? Quais os jogadores que vão passar a brilhar? Para já, Rui Barros a mostrar que pode claramente ser um jogador com grande futuro. Também Geraldão, 24 anos de idade, chegado ao Porto esta temporada, internacional brasileiro. João Pinto e Jaime Magalhães ainda com longos anos pela frente. Mas depois a surgirem nomes como Melina Arzic, Lima Pereira, Inácio, Fernando Gomes também já para lá dos 30. Jogadores que já estarão numa fase final da carreira. Estou numa altura em que Melina Arzic foi obrigado a ter um pouco mais de trabalho. Não foi muito perigoso o remate de Vitsra, mas como Melina Arzic na altura não estava na baliza, foi obrigado a voar. Aqui está o cruzamento que levou Melina Arzic a chocar com João Pinto e a desproteger o lado direito da zona defensiva. Recuperou bem Melina Arzic. E está ainda a ser assistido João Pinto. Últimos minutos da primeira parte. 0-0. O tempo e o resultado também correm a favor do Futebol Clube do Porto. Esta é já a segunda lesão que faz parar o jogo na primeira parte. Primeiro foi o guarda-redes Menzo, que esteve cerca de 2 minutos a ser assistido. Agora também João Pinto, num choque com Melina Arzic, absolutamente acidental, como é óbvio, a ficar lesionado. Mas tudo indica que João Pinto vai também continuar em jogo. Bola no meio-campo de ataque do Porto. Bandeirinha. Rui Barros. Ainda Rui Barros. Falta sobre o jogador do Futebol Clube do Porto. Está já completamente recuperado João Pinto. Tentava jogar mais à frente com Bandeirinha. Ainda Rui Barros. Magalhães. Bandeirinha a chegar do lado direito, a evitar a saída da bola numa fase inicial, mas não em definitivo. Bandeirinha, um jogador regressado ao Futebol Clube do Porto. Ele que esteve no Mundial há 2 anos, mas na altura representava a Académica. Ele fez o primeiro jogo pelo Porto em 1979.
há quase 10 anos. Mas depois foi em Coimbra que mais brilhou, regressando à casa-mãe. Ainda assim, bandeirinha não foi muito utilizado no ano passado, sendo aposta de Ivic esta temporada para alguns jogos. Taticamente, a ser um jogador precioso. Vemos ali bandeirinha a impedir a progressão do lateral esquerdo do Ajax em auxílio a Vitsra. Agora a bola chegou mesmo a Vitsra, mas não passou por André. Tocou com o braço na bola o trinco do Porto. Livre para ser batido por Esp. Bola na área do Porto. Mlinarzic agora não conseguiu chegar. Mas também mais ninguém conseguiu chegar à bola. Cruzamento tenso e perigoso. Lançamento ainda para o Ajax, que ao longo da primeira parte, e embora tivesse necessidade de atacar e de marcar para poder pensar na vitória final nesta Supertaça Europeia, viu o Porto negar-lhe todas as possibilidades de criar perigo. E a manter-se o cariz de jogo também no segundo tempo, o Porto não vai ter muitas dificuldades para poder levantar a Supertaça Europeia no final do encontro. Gomes, Rui Barros. Saída rápida em contra-ataque do Porto. Sousa tentava devolver a Rui Barros. Ainda Rui Barros a tentar chegar. Dois erros. Primeiro no passe de Sousa, que foi muito curto. Depois no atraso do defesa do Ajax, que pôs em causa a defesa de Menzo. Conseguiu chegar o guarda-redes e lança já o Ajax um dos últimos ataques à baliza do Porto na primeira parte. Jan Wouters. Blind. Winter. Wouters. A bola a chegar a Rob Vitsra. Agora a conseguir passar. Pede-se fora de jogo, manda jogar Aaron Schmiduber. E o corte da defesa do Porto. Gomes. Larsson a recuperar. Bergkamp não passa por Geraldão. E depois alguma confusão até a bola parar nos pés de Sousa. Sousa ficou indeciso entre o passe ou a finta aí. Acabou por cair escorregando também. Jan Wouters. Último minuto da primeira parte. O árbitro a assinalar falta de Vanchip sobre Sousa. Livre para Inácio. E agora seguramente que o Porto vai tentar ter o máximo de posse de bola até o intervalo. Só que não conseguiu ficar com a bola Gomes. O Ajax não consegue aproximar-se da baliza de Mlinarzic, nem mesmo através dos passos longos, como aquele que vimos há pouco. Este jogo começou de uma forma mais romântica, com as duas equipas nos minutos iniciais a tentarem chegar ao golo, mas ficou fechado, cada vez mais fechado com o andar dos minutos,
E é nesta altura um jogo claramente tático. Aqui vemos bandeirinha a jogar com Mlinarzic. Não tarda muito o árbitro Aron Schmidhuber. Vai dar por terminado o primeiro tempo deste Porto Ajax. 0-0 para já. O resultado interessa ao Porto. Blind. Wouters. Bergkamp. Bola na área do Porto. O corte efetuado ainda, o remate de Aron Winter. Foi o mais perigoso da primeira parte para a baliza de Mlinarzic, até porque foi desviado a meio da trajetória por um defesa, o que podia ter enganado o guarda-redes polaco. Livre para ser batido por Rob Vichra. Tenta ganhar a linha de fundo Muren. E faltam mesmo muito poucos segundos para terminar a primeira parte. Aqui revemos o remate de Aron Winter, que bateu em Geraldão, mas o lance estava a ser controlado na baliza por Mlinarzic. Intervalo no Estádio das Antas, para já 0-0. Um resultado que interessa ao Futebol Clube do Porto manter depois da vitória por 1-0 em Amsterdão. Não se prevê que Tomislav Ivic, o treinador do Futebol Clube do Porto, faça qualquer alteração, pelo menos no início do segundo tempo, já que o Porto dominou a primeira parte, controlou o jogo e teve as melhores situações para marcar. Não muitas, mas as melhores, essencialmente aquela que foi criada por André, isolado a passe de Fernando Gomes, atirou 1 metro ao lado do poste esquerdo da baliza de Menzo. Foi a grande situação de golo deste jogo. Vai recomeçar o jogo dentro de alguns momentos. Estádio das Antas completamente cheio para ver este jogo entre Porto e Ajax. O Porto está a 45 minutos de poder levantar a Supertaça Europeia pela primeira vez na história do clube. E se isso acontecer, o Porto será a segunda equipa na história do futebol mundial a conquistar 3 competições europeias relativas à mesma temporada. Taça dos Campeões, Taça Intercontinental, as duas já conquistadas, e agora a Supertaça Europeia, sucedendo ao Ajax, que em 1972-73 conseguiu também o mesmo feito. Pontapé de saída na segunda parte para o Futebol Clube do Porto. Gomes e Rui Barros preparados para recomeçarem o encontro. Tomislav Ivic, o treinador do Porto, confirma-se que para já não faz qualquer alteração no 11 que durante o primeiro tempo jogou contra o Ajax. Aron Schmidhuber a controlar se está tudo ok e dá início à segunda parte. João Pinto não passa por Vichra. Livre, que o Ajax aproveita para colocar a bola já dentro do campo de ataque. Blind a entregar mal, recuperação do Porto. Gomes, Jaime Magalhães. Ainda Jaime Magalhães, com o apoio de Sousa.
Inácio fazia um bom movimento, mas a bola saiu pela linha lateral. Lançamento para Blind. Jan Wouters. Colocar em Larsson. Esp. Evita que a bola saia. Rob Vitsra. Jogou mais recuado no primeiro jogo. Aqui a ocupar a posição de extremo esquerdo. Hoje no banco do Ajax está já Brian Roy. Jogador perigoso sobre o lado esquerdo, mas que não pôde alinhar por lesão no encontro da primeira mão. Canto para o Ajax nos primeiros momentos do segundo tempo. Vai ser batido por Muren. Jogador veterano desta equipa. Aí está com o pé esquerdo, mas sem dificuldades, a saída de Mlinarzic. Recuperação de bandeirinha. Tenta lançar Fernando Gomes. Chega primeiro Larsson. E conta com o apoio de Menzo. Pelos primeiros minutos desta segunda parte, pode dizer-se que o jogo para já vai manter as características do primeiro tempo. Controlo do Futebol Clube do Porto. E tentativa de sair rápido para o ataque. Está Gomes a tentar servir Rui Barros. O Ajax a tentar jogar futebol apoiado. Esp. Larsson. Jan Wouters. Blind. Aqui mais intensa a pressão do Porto e desde logo a conseguir interceptar a bola. Depois o Ajax não tem feito mais do que isto e muito raramente tem feito a bola chegar a Mlinarzic. Um guarda-redes polaco que já conquistou um lugar na história do Futebol Clube do Porto. Lançamento para Inácio. Recuperação de Bergkamp. Bosman com Geraldão. Melhora o central brasileiro. Mlinarzic, mais uma vez, a tentar colocar no campo de ataque. Este Porto de Ivites não é um Porto que se preocupe em jogar muito bonito, mas é uma equipa que procura, acima de tudo, a eficácia. E nesse aspecto tem tido enorme êxito para já ao longo da temporada. É um Porto de controlo de jogo, sem ser exatamente um Porto de controlo de posse de bola. Muitas vezes a deixar que o adversário vá trocando a bola, vá tendo a posse do esférico, mas sempre em linhas muito recuadas. E depois organizar-se muito bem na zona defensiva o Porto, saindo na contraofensiva, neste caso com Sousa a tentar servir Rui Barros. Lima Pereira. Recuperação de Rob Vitsra. Jaime Magalhães. Geraldão. Inácio. Jan Wouters.
Robovic já a conseguir passar agora em velocidade por João Pinto. Já fechou o lado direito, Bandeirinha. Aí está, a sofrer falta de Esp. Compensação perfeita de Bandeirinha a João Pinto. A ficar lesionado o número 6 do Futebol Clube do Porto, 29 anos de idade, Bandeirinha. Segue o jogo. Gomes a tentar ganhar a posse de bola, também Rui Barros. Jan Wouters. Menzo. E o Ajax está de tal forma preocupado em conseguir colocar a bola no ataque e está de tal forma consciente de que não tem espaço para fazê-lo de pé para pé, que Menzo já começa a despejar bolas. Sinal da intranquilidade do Ajax perante a pressão do Porto, uma vez que sempre a partir da zona defensiva o Ajax sai com a bola dominada, sai com um passo do guarda-redes para o defesa, o que não aconteceu há pouco. Aqui está aquilo que o Ajax costuma fazer sempre: sair a jogar a bola de pé para pé, a partir de uma zona recuada. Mas isto o Porto ainda vai permitindo uma troca de passes junto à área defensiva. Depois é que começam os problemas do Ajax, porque o Porto é tremendamente eficaz a tapar as linhas de passe, as zonas de penetração para a baliza de Mlinarzic. Começam a aquecer alguns jogadores do Porto. Lind a ceder lançamento após a pressão de Sousa. Fernando Gomes. Colocar na área. E o Ajax a tentar aproveitar algum deslumbramento do Porto naquele ataque em que pôs mais homens na frente, mas a verdade é que também os centrais do Porto subiram e viu-se Geraldão a fazer pressão sobre a linha divisória, recuperando a posse de bola. Magalhães. Aí vai Jaime Magalhães a sofrer falta. Excelente iniciativa de Jaime Magalhães, que vai levar o árbitro a mostrar amarelo a Jan Wouters. Não tinha outra alternativa o defesa do Ajax que não fosse travar Jaime Magalhães logo no início da jogada, porque Jaime Magalhães ia partir isolado para a baliza de Menzo. Quase 10 minutos da segunda parte. Um jogo ainda sem golos. E já com algumas paragens devido a lesões dos jogadores. Neste caso é Jaime Magalhães quem se encontra no relvado a ser assistido. Vai recuperar o número 7 do Futebol Clube do Porto. 25 anos de idade. Magalhães é um dos jogadores que participaram na primeira final europeia do Porto frente à Juventus.
De resto, Jaime Magalhães é um totalista nas finais. Jogou frente à Juventus, jogou no ano passado, jogou na primeira mão da Supertaça Europeia e também na final da Taça Intercontinental. Corte de Inácio. Livre para o Porto, ainda sobre o lado esquerdo. Vamos ver quanto tempo demoram os treinadores para tomarem opções no banco. 2 substituições disponíveis para cada lado. Já há pouco vimos, por exemplo, Semedo e Jorge Plácido a aquecerem do lado do Porto. No banco do Ajax, aparente tranquilidade, apesar da desvantagem da equipa e da incapacidade para criar perigo para as redes de Mlinarzic. Agora uma falta de bandeirinha e cartão amarelo para o número 6 do Futebol Clube do Porto. Extremamente rigoroso agora o árbitro Aron Schmiduber. Livre que vai ser batido por Muren. Ainda Danny Blind. Outra vez a bola a sobrevoar a área do Porto. Mas diretamente para fora. Vai-se fazendo ouvir o som do trompete das Antas. Os adeptos do Porto seguramente que preferiam estar mais descansados nesta altura, marcando pelo menos um golo. Mas a equipa não assume muitos riscos. Aqui Muren pretendia ter um lançamento de linha lateral, mas a posse de bola é do Futebol Clube do Porto. João Pinto. Corte de Vitsra. Recuperação de André. Ainda João Pinto. E Rui Barros a ficar ainda com a posse de bola, perseguido por 3 jogadores do Ajax. Bandeirinha. A passar por Winter. Gomes tentava chegar, o corte de Larsson. Um bom cruzamento de Bandeirinha. Estava numa boa posição Gomes, mas muito bem também Larsson a evitar que o avançado Porto chegasse à bola. Sousa a conquistar um pontapé de canto para o Porto. Sousa a colocar a bola na área do Ajax. Corte de Larsson. Tentativa de contra-ataque. E a falta de Inácio. Tocou a bola com o braço, mas parou um contra-ataque que podia desequilibrar a defesa do Porto. Corte de André. Foi Barros. Tentava servir Bandeirinha mais rápido. Esp. Vitsra a jogar de novo com Esp. Ainda a conseguir chegar o jogador do Ajax, mas recupera
a zona defensiva do Porto. Muren, excelente jogada agora. Vitsra. Talento agora dos jogadores do Ajax. E depois o corte de André, complementado por João Pinto, que sofre falta de Winter. A verdade é que cada vez que o Ajax consegue colocar o talento em jogo, o Porto tem a eficácia para o combater. Rui Barros tenta ganhar em velocidade e o corte no último momento de Jan Wouters. Muren. Esp. Vitsra. De novo a jogar com Muren. Aaron Winter a conseguir criar agora algum desequilíbrio na esquerda do ataque. Ainda Vitsra, mas pouco objetiva também a equipa do Ajax. Muito bem o Futebol Clube do Porto. Saída para o contra-ataque, André. Em velocidade André, mas já não consegue ultrapassar Blind, que veio numa corrida desenfreada do lado direito até o lado esquerdo da defesa da equipa holandesa, e evitar que André ficasse isolado. Lançamento para João Pinto. Coloca em Rui Barros. Muren. Bosman. A equipa do Ajax prepara-se para fazer uma substituição. A entrada de Brian Roy. Aqui está o número 15, Brian Roy. Vai entrar para o lugar de Rob Vitsra. Quando caminhamos para os 20 minutos da segunda parte, a tentar fazer algo de novo, Berry Ulshoff, o atual treinador do Ajax. Na primeira mão o treinador foi Johan Cruyff. Winter, tentativa de remate de Larsson. Contra-ataque do Porto. Rui Barros. E a tocar pela primeira vez na bola, Brian Roy. Bosman. Tenta chegar ainda Bosman. Inácio, excelente a dobrar os centrais. Jogando depois com o Geraldão. E o árbitro, tarde, mas a assinalar falta sobre Bandeirinha. A sofrer um toque no tornozelo, Bandeirinha. Uma entrada ríspida do jogador do Ajax, livre para Lima Pereira. O Porto também se prepara para mexer na equipa nos próximos minutos. Cada vez mais intenso o aquecimento de Semedo e Jorge Plácido. E aí está mesmo já sem fato de treino. Jorge Plácido vai entrar no Futebol Clube do Porto. Sousa. Falta sobre Jaime Magalhães, livre para o Porto. Um livre que pode ser perigoso. Ainda longe da área a bola, mas Sousa
Tem um pontapé muito forte, geralmente muito bem colocado. Nota-se a preocupação de Menzo para orientar a barreira. 3 jogadores, mais um a curta distância. Lá vai Sousa. A bola não ultrapassou a barreira defensiva do Ajax. Insiste o Porto. João Pinto. Bola para a área. Menzo. Abriu um pouquinho o jogo nos últimos minutos. Mas continua sem ter grandes situações de golo. A maior foi mesmo a de André na primeira parte, quando apareceu isolado no frente a frente com Menzo. Aí vai o Porto, Jaime Magalhães. Ainda Jaime Magalhães a cair com protestos dos adeptos do Porto. Terá chegado primeiro à bola Jan Wouters. Roy. Vemos o lance de há pouco. Magalhães a fazer a tabela com Rui Barros. E a se isolar Jaime Magalhães. E o lance ainda assim oferece dúvidas. É verdade que o defesa do Ajax toca na bola, mas quase simultaneamente. Rasteira Jaime Magalhães. Mandou jogar Aaron Schmiduber. Primeira substituição no Porto, sublinhada com assobios. Os adeptos não gostam de ver sair Fernando Gomes para dar lugar a Jorge Plácido. Esta é uma das discussões do momento. A eventual perda de influência de Gomes no jogo da equipa. Ele que agora é aplaudido na saída. Também Jorge Plácido a entrar sob aplausos. Mas a verdade é que a opção de Ivites não mereceu a aprovação, pelo menos de todos os adeptos. Seguramente que no caso de vitória do Porto, Fernando Gomes irá regressar ao relevado para também levantar a Supertaça Europeia. Ele, o capitão de equipa, no início do encontro. Agora a braçadeira está, como se pode ver, no braço de Lima Pereira. João Pinto passa a ser subcapitão. João Pinto, que como todos estarão recordados, foi o capitão na final da Taça dos Campeões Europeus, precisamente pela impossibilidade, devido à lesão, de estarem presentes Lima Pereira e Gomes em simultâneo. Ambos lesionados nessa data. Rui Barros. Livre para o Futebol Clube do Porto. Posicionamento agora provavelmente de Jorge Plácido mais à esquerda, Sousa mais numa zona interior do campo. Livre para João Pinto. Bola na área do Ajax. Sousa. E o golo! É golo do Porto! Remate excelente de Sousa. Sem hipóteses para Menzo. Livre apontado por João Pinto. E a sobra para Sousa a dar o primeiro golo ao Porto no Estádio das Antas. Um excelente pontapé de Sousa a fazer 1-0 para o Porto. Um primeiro desvio de Muren e depois a bola a sobrar para o pé direito de Sousa. Rematou ainda por cima sem possibilidades para Menzo ver sair a bola. Estava um jogador do Ajax entre Sousa e Menzo. E Sousa com a eficácia habitual a marcar para o Futebol Clube do Porto. 25 minutos da segunda parte, 20 minutos para o fim do jogo. E o nome do golo é Sousa
o número 10 a marcar. O Porto tem agora 2 golos de vantagem sobre o Ajax nesta Supertaça Europeia. E tudo indica que a taça vai ser mesmo azul e branca. Bryan Roy ainda tenta o Ajax criar perigo. Precisa agora de 2 golos o Ajax para poder virar a sorte, quer do jogo, quer da eliminatória. Mas quem até agora não conseguiu criar qualquer lance perigoso para a baliza de Mlinarzic, seguramente não vai fazer até ao final do jogo, e não vai fazer por mérito do Futebol Clube do Porto, que fecha muito bem os caminhos defensivos. Livre para o Ajax. O Porto pode a partir de agora ter também mais espaço para poder lançar contra-ataques perigosos para Menzo. É que se até agora o Ajax podia ficar um pouco na expectativa, precisava apenas de um golo para igualar esta final. Daqui para a frente, os holandeses têm que marcar 2 e vão descobrir a retaguarda. Livre que pode ser perigoso para a baliza de Mlinarzic. Mas não passava de uma hipótese o perigo, que não chegou a confirmar-se. O remate de Muren a passar muito longe da baliza de Mlinarzic. Jorge Plácido a jogar com o Rui Barros, fora de jogo, assinalado depois a bandeirinha. Para já, Jorge Plácido e Rui Barros são os jogadores mais adiantados do Futebol Clube do Porto. Lima Pereira, o agora capitão de equipa, a não dar hipóteses a Aaron Winter. Bryan Roy. Cruzamento de Muren. Afasta Lima Pereira. Há quase 5 anos, quando o Porto disputou a primeira final europeia, Mlinarzic jogava ainda na Polónia. O titular da baliza portista era Zé Beto. Na caminhada para o triunfo da Taça dos Campeões na época passada, os dois foram dividindo a titularidade, sendo que Mlinarzic acabou por ser titular nos jogos decisivos e agora definitivamente a impor-se como número 1 da baliza do Porto, este polaco de 33 anos de idade. Bola em Jorge Plácido, jogador de 23 anos contratado aos Chaves. E Menzo quase permitia que Jorge Plácido fizesse o segundo golo. Como que a recordar o golo consentido num remate de longe de Celso da última vez que o Ajax jogou aqui. Um remate precisamente para a baliza em que se encontra agora Menzo. Repare-se, seria um erro enorme se a bola tivesse ido na direção da baliza. Um quarto de hora para o fim do jogo. Tudo indica que falta também um quarto de hora para que o Porto levante a Supertaça Europeia.
A partir deste momento, ao Porto falta apenas participar numa final da Taça UEFA. Já participou em todas as finais possíveis. Taça das Taças, Taça dos Campeões, Super Taça Europeia, Taça Intercontinental. Prepara-se para ganhar a terceira em 4. E a perspectiva do clube é crescer ainda mais. Ainda não passaram 6 anos sob a presidência de Pinto da Costa e o Porto já tem mais títulos do que em toda a longa história do clube de 82 para trás. O que não deixa de ser um êxito enorme de gestão e uma aposta fortíssima nesta equipa de futebol que conquistou a Europa e o mundo nos últimos tempos. O Ajax vai ainda fazer uma última alteração. Está a passar mal Bergkamp, fora das 4 linhas. Livre para o Porto. E creio que se prepara para entrar Maier. Uma alteração de Berry Ulshoff perante a lesão de Bergkamp. Rui Barros a recuperar a posse de bola. Pode ser perigoso este ataque do Porto. 2 para 1. Jorge Plácido a pedir, mas tentou colocar a bola em Sousa. Não foi a melhor opção agora a de Rui Barros. Estava em melhor posição Jorge Plácido. Estava livre de qualquer adversário. Podia claramente ter sido o lance do 2 a 0. Canto ainda para o Porto. A demorar um pouco a repor a bola em jogo, Jorge Plácido. Corte de Larsson. Bandeirinha. Jorge Plácido. Rui Barros. Excelente a rotação de Rui Barros à barra. Grande remate de Rui Barros em posição dificílima. A rodar sobre o corpo e a conseguir fazer um chapéu a Menzo. Só não foi golo por centímetros. E Rui Barros como que a querer confirmar neste lance que é mais perigoso nos lances de difícil execução do que propriamente nos remates aparentemente fáceis. Ainda a intervenção de Menzo com um pequeno toque a desviar a bola para a barra. Grande momento de Rui Barros, quase a fazer o 2 a 0. Rui Barros, às vezes quando tem tempo e espaço para progredir com a bola e tem oportunidade de pensar muito no lance, acaba por não lhe dar uma boa conclusão e geralmente quando tem que fazer uma conclusão instantânea, como neste caso, Rui Barros é perigoso e executa bem. Foi assim no golo que marcou em Amsterdão. Teve que fintar Menzo, tinha ainda Verlat pela frente e conseguiu marcar. E há pouco também era muito difícil fazer a rotação. Já está preparado para entrar também Semedo do lado do Porto. 10 minutos para o fim. Está recuperado o Rui Barros, uma das figuras desta Super Taça Europeia. 20 anos de idade. Luta pela posse de bola no meio-campo do Ajax.
Agora transferida para o meio-campo do Porto. Jan Wouters. E agora será uma questão de deixar passar os minutos. Não é preciso arriscar nada a partir de agora. Isto, obviamente, na perspectiva do Futebol Clube do Porto. E é aquela que nos interessa observar. De resto, foi uma postura assumida quase desde o início e também muito provocada por um golo marcado logo aos 5 minutos desta Supertaça Europeia. Ao marcar cedo em Amsterdão, o Porto passou a ter um controle de jogo, manietando as tentativas de ataque do Ajax, sempre sendo perigoso nas abordagens à baliza de Menzo. Agora Bryan Roy tentava colocar em Maier, que entrou para o lado direito do ataque, mas havia uma falta sobre Geraldão. Vai entrar Semedo na equipa do Futebol Clube do Porto. E sai bandeirinha. Semedo, um jogador que há 3 anos fez os primeiros jogos pelo clube. Tem ganho também alguma influência na equipa desde a chegada de Ivic. Um jogador com qualidade de passe. Serve muito bem os homens rápidos da frente, essencialmente Rui Barros. E agora instala-se a confusão. Os jogadores do Porto reclamam um cartão para um homem do Ajax que poderá ter agredido um adversário, mas Aaron Schmidhuber conversa com o fiscal de linha e diz que não há razões para punir. Creio que era Van de Schip, o centro da discórdia. Sousa tenta colocar em Semedo. Bom esforço agora de Semedo na luta com Esp. Ainda a posse de bola para João Pinto. E a falta sobre Jorge Plácido, livre para o Porto. Estamos a aproximar-nos do final do encontro. Sousa. Magalhães pode marcar, mas atirou à figura de Menzo. Pedia a bola mais uma vez Jorge Plácido na área do Ajax. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. 5 minutos para o fim e a Supertaça Europeia vai ficar no Estádio das Antas, ao lado da Taça Intercontinental, ao lado da Taça dos Campeões. O Porto a conquistar todas as taças internacionais. A equipa do Ajax vai-se ficar pela conquista da Taça das Taças. O Porto é claramente a grande equipa
destas duas últimas temporadas. Bola em Mlinarczyk. Já se faz a festa no Estádio das Antas. A taça vai ser entregue ao Futebol Clube do Porto assim que acabar o jogo. Semedo mais encostado ao lado direito, a fazer basicamente aquilo que fazia Bandeirinha, mas com mais capacidade de poder dar uma ajuda à frente. De resto, Semedo é um jogador versátil que tanto pode jogar mais encostado aos flancos como um pouco mais recuado no meio-campo. Muren. Roy. Não passa por Semedo. Lançamento para Esp. Jan Wouters. Agora jogo direto do Ajax. Geraldão e Lima Pereira, ambos acima do 1,90 m, vão seguramente limpar a área do Porto cada vez que surjam os cruzamentos. Aí está Lima Pereira de novo. Prepara-se a festa nas bancadas do Estádio das Antas. Mais de 50 mil pessoas numa noite de inverno, este dia 13 de janeiro de 1988. Ainda assim não choveu durante o jogo. Tentativa do Ajax chegar no mínimo à igualdade, marcar um golo na Supertaça Europeia. Mas tudo indica que o Porto não vai deixar que isso aconteça e vai ficar 180 minutos sem sofrer golos frente a um Ajax que tem por hábito um ataque poderosíssimo, completamente anulado pelo Futebol Clube do Porto nestes dois jogos. E o maior exemplo disso mesmo é que o ponta de lança Johnny Bosman não teve uma única ocasião para marcar nos dois encontros. Aí está o Porto, pode fazer o segundo. Passe demasiado longo em relação à posição de Semedo. Rui Barros. Jaime Magalhães. Minuto final de jogo. Canto para o Porto. Zé Beto e Kim ficaram no banco. E diga-se que já nem há grande expectativa sobre o que resta de jogo. A expectativa é ver como se vai fazer a festa no Estádio das Antas. O Porto já tem mais do que confirmada a conquista da Supertaça Europeia pela primeira vez na história do clube. 2 vitórias por 1-0 sobre o Ajax. Aaron Schmidhuber vai dar por terminado o jogo. E aí está a final da Supertaça Europeia no Estádio das Antas. O Porto repete a vitória por 1-0 sobre o Ajax e conquista a Supertaça Europeia pela primeira vez na história do clube. Vai seguir-se a cerimónia de entrega da Supertaça à equipa portuguesa. Um feito brilhante do Futebol Clube do Porto. Entre o dia
27 de maio de 1987 e este dia 13 de janeiro de 1988, o Porto conquistou todas as competições em que participou. O Porto ganhou a Taça dos Campeões frente ao Bayern de Munique, ganhou a Taça Intercontinental contra o Peñarol na neve em Tóquio e agora a conquistar a Supertaça Europeia no seu próprio estádio, Estádio das Antas. Fernando Gomes a regressar, ainda com equipamento vestido para receber a taça correspondente à conquista da Supertaça Europeia. Recordamos o único gol do jogo nesta segunda mão, marcado por Sousa aos 25 minutos da segunda parte. Um remate excelente, sem defesa possível para Menzo. E são momentos de alegria, aqueles que se vivem no relvado do Estádio das Antas, agora com Ivic, num longo abraço a Fernando Gomes. A saída de Gomes foi contestada, ele que deu lugar a Jorge Plácido já na segunda parte, mas Ivic a fazer questão aqui de dar um abraço longo e trocar algumas palavras com o capitão de equipa. O golo de Sousa seguiu-se ao golo de Rui Barros, marcado em Amsterdão, e deu a vitória na Supertaça ao Porto. Os jogadores encaminham-se agora para a zona onde se encontra o troféu. Agradecem aos Dragões Azuis na bancada central a claque do Futebol Clube do Porto. E aqui está o momento em que vai ser entregue a Supertaça da Europa perante o delírio dos adeptos do Futebol Clube do Porto no Estádio das Antas. A Supertaça do Futebol Clube do Porto é levantada pelos jogadores. Fernando Gomes a ser levantado também ele com a Supertaça. E vai seguir-se a volta de honra no relvado das Antas. Para os adeptos do Porto, esta será seguramente uma alegria a dobrar pelo facto de poderem festejar em casa a conquista de mais uma competição europeia. E encher um estádio nesta noite para poderem ver ao vivo a vitória por 1-0 sobre o Ajax de Amsterdão. Faz-se a festa em sinal de respeito. Também os jogadores do Ajax a manterem-se todos no interior do relvado. De resto, não será difícil aos holandeses aceitarem que o Futebol Clube do Porto foi mais forte nas duas mãos, desde logo porque não permitiu a uma equipa como o Ajax criar situações para poder marcar golos a Mlinarzic. É grande a festa azul e branca no Estádio das Antas. E aí está, vai começar a volta de honra com a Supertaça a ser levada por Fernando Gomes e Lima Pereira. João Pinto também
Os capitães desta equipa foram os primeiros a tocar no troféu e segue-se também toda a equipa. Rui Barros foi um dos jogadores fundamentais nesta conquista. André, sempre presente na equipa desde 1985. E estes são, seguramente, jogadores com currículo recheado depois desta temporada ao serviço do Futebol Clube do Porto.